Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 11 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje de uma rainha chamada Atalia. Ela vai reinar em Judá. Judá, capital, Jerusalém. Isso mesmo. Quando Atalia, que era mãe de Acasias, rei de Judá, soube que o seu filho estava morto, começou a exterminar, isso mesmo que você ouviu, o restante da família real. Incrível isso, né? Uma avó que mata os próprios netos. Pois bem, mas Jeoseba, que era filho do rei Jeorão, era irmã de Acasias. E aí ela pega Joás, que era o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e colocou com sua ama num quarto e escondeu eles de Atalia, que era a avó dele. Assim, a criança não foi morta, ela matou todos os netos, todos aqueles que podiam assumir o trono. E assim, essa criança foi guardada, Joás ficou escondido no templo do Senhor, no templo, né, onde ela não podia imaginar que havia ali sendo guardada uma criança. E nós podemos ver que passou-se 6 anos, enquanto quem governava o país, a própria Atalia. Isso mesmo. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar no templo do Senhor o comandante dos mercenários, Cairo, e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali, no templo do Senhor. Então ele lhes mostrou o filho do rei, que estava escondido, guardado. Depois disse: vocês devem fazer o seguinte: 1/3 dos que entram em serviço no sábado ficará de guarda no Palácio Real, e a outra 1/3 ficará de guarda na Porta Sul, e a última 1/3 ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vão vigiar o palácio. As outras 2 companhias que não estiverem de serviço, no sábado guardarão o rei no templo do Senhor. Posicione-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. E permaneçam com o rei aonde ele for. Comandantes fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar de serviço quanto aos naquele sábado, como iam sair. O sacerdote lhe forneceu lanças, escudos e estavam todos guardados. E esses escudos, sabe a quem pertencia? A rei Davi. Isso mesmo, Joiada tinha guardado isso. E aí, nós podemos ver que ele forneceu tudo isso para que eles utilizassem para guardar o templo. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, com armas na mão, formavam uma fileira, desde um lado do sul do templo até o lado norte, ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e proclamaram o rei sobre todos, e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em
pé, no lugar de honra, junto à coluna, como era o costume durante a coroação. Estava rodeada pelo comandante, pelos tocadores de trombeta, por toda a gente da terra. E eles se alegravam e tocavam trombeta. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-a aos soldados que estão em frente ao templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram para fora, na porta onde os cavalos entravam no palácio, e ali ela foi morta. Joiada fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam um povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo, e todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçado ídolos, executaram Matã, que era sacerdote de Baal, na frente do altar. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes e o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda, entraram ao palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Então aqui nós vamos ver e até vamos meditar no nosso versículo do dia, no devocional diário. Pois bem, vamos falar a respeito disso, da importância de se ter um mentor, né? Uma autoridade espiritual, alguém que pode nos orientar na nossa trajetória. E aqui nós podemos ver quão importante foi Joás, né? Na vida de Joiada e Joiada na vida de Joás. Deus separou esses dois e estabeleceu um novo tempo sobre Judá através da vida destes dois. Joás, ele começou a reinar, como eu falei, aos 7 anos, ele era muito novo. E Joiada foi a peça fundamental na trajetória de Joás. E ele reinou em Jerusalém 40 anos, o mesmo tempo que Davi reinou, que Salomão reinou. E tudo isso nós podemos ver que foi resultado de um trabalho, ali intenso, de um trabalho, de um caminhar de perto do seu mentor com ele, né? E nós podemos ver que durante a vida de Joás, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, ele não destruiu os santuários idólatras, né? E o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse ao sacerdote: junte toda a prata trazida como ofertas ao templo do Senhor, tanto o imposto dos censos, pagamentos de votos, traga tudo. Cada sacerdote deve recolher a prata a um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo, né? Então, aqui nós podemos ver esse ato importante de Joás. Então, o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não receberam a prata dos tesoureiros, exceto os que foram usados para reparar o templo? Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais prata do povo e em deixar que outros assumissem a responsabilidade de fazer o reparo no templo. E aí o sacerdote Joiada fez a abertura tanto da caixa grande, colocou ao lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocaram a caixa, todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia,
O secretário da corte, o sumo sacerdote, pesava a prata, trazia ao templo do Senhor, colocava em sacolas, entregava a prata aos supervisores da construção para que usasse para pagar os trabalhadores do templo do Senhor. Carpinteiros, construtores, pedreiros, cortadores de pedra. Também compraram a madeira, né, pedras lavradas, tudo que era necessário para fazer os reparos ao templo do Senhor. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem conta desse valor, pois eram homens de confiança, homens honestos, idôneos. Olha que coisa importante nos traz o texto. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era trazida ao templo do Senhor, era entregue ao sacerdote para o seu uso pessoal, como determinou a lei de Moisés. E nessa época, Azael, que era rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. Rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acazia e os reis anteriores de Judá tinham consagrado, e os que ele mesmo consagrara, enviou a Azael junto com o ouro que havia no tesouro do templo. Com isso, Azael suspendeu o ataque de Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, tudo o que fez, estão registrados no livro dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na entrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, que era filho de Simeate, e Jeozadab, filho de Soner. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Jeocás, que era filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acazias, rei de Judá. Reinou em Samaria 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate. Então você percebe aqui que o reinado de Jeroboão se tornou referência de mal. Isso mesmo. Imagina, né? Quando nós falamos que um rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, nós podemos ver sempre essa referência. Como Jeroboão, filho de Nebate, persistiu nos pecados de Jeroboão, que havia levado Israel a pecar. Infelizmente, né, nós vemos sempre essa referência. E aí, Jeoás, que era filho de Jeoacás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de novo, de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar e a cometer pecados, né? Os demais acontecimentos vai estar registrado no livro dos reis. E quando Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria, Jeoás, que era rei de Israel, visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, meu pai. Então aí você vê a figura do profeta Eliseu em relação aos reis, né? A importância do profeta, como ele era atuante nos reinados, né? Como ele era respeitado como homem de Deus. E nós estamos vendo aqui a figura de lamento de Joás, que era rei de Israel, né? Aqui estamos falando do Reino Norte, capital Samaria, 10 tribos, né? E ele vai e ele chora, né? Sobre Eliseu, sabendo que estava próximo à morte dele. E Eliseu disse para ele: pegue um arco e uma flecha. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha na mão sobre o arco, e pôs na mão
sobre as mãos do rei, e em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste, e o rei abriu. E depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. E uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeg. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. E o homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado mais flechas contra o chão. 5, 6 vezes, não apenas 3, exclamou ele. Assim teria ferido os sírios até que fosse completamente destruído. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Isso que nós chamamos de ato profético, não é? E Eliseu morreu e foi sepultado. O texto fala que grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. E certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos e rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. E assim que o corpo tocou aos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e ficou de pé. Gente, que unção Eliseu carregava, não é? Que inspiração ele nos dá. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-lo completamente nem expulsá-los da sua presença. E amanhã nós vamos ver que Amazias vai reinar sobre Judá. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e quantos aprendizados nós tivemos nos dias de hoje. Nós precisamos sim, Senhor, permanecer firmes e inabaláveis. E eu sei que o Senhor separa muitas vezes homens e mulheres de Deus para caminharem conosco aqui nessa terra, como mentores, como instrutores, como sacerdotes teus. E nós queremos agradecer, Senhor, por estas pessoas que o Senhor tem levantado aqui nesta terra, que são peças fundamentais para nos ajudarem na nossa trajetória, a fim de que possamos cumprir o nosso propósito, Senhor, e todos os dias estarmos mais perto de Ti. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e somos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.